Fala, Cassiano Bittencourt pelo ShortView. Hoje, para falar de Duratex, tá? O código ali é DTEX3, segundo trimestre de 2019. A gente tem ali, primeiramente, o controle, 40% Itaúsa, que é uma holding de participação bem conhecida no mercado, tem inclusive ação, e 20% a Linha, junto com a família, tá? É a fundadora da Duratex. Cada um desses, a Itaúsa tem direito a escolher 4 conselheiros de 9, a família, junto do fundo Linha, tem direito a escolher 2 conselheiros, e 3 são escolhidos em consenso, então acaba que dos 9, a Itaúsa acaba tendo um pouquinho mais de pressão ali na direção da empresa, isso é sempre bom saber, tá? A empresa basicamente se divide em 3 divisões, tá? Se divide em 3 divisões, foi ótima. É Deca, que trata de louças, metais, duchas e torneiras elétricas, através da marca Deca e Hydra. Madeira, que é painéis MDP e MDF, tá? Que nada mais são do que de fibra ou de partícula, vale a pena quem quiser conhecer mais dar uma procurada na internet. Pisos laminados e vinílicos, tá? Através da marca Duraflor. Além disso, a parte de madeira ele tem uma parte que é florestal, com mais de 251 mil hectares de eucalipto. Então é outra parte ali que ajuda a operação. Não à toa a operação é a mais representativa. E revestimentos cerâmicos, tá? Que ali é revestimento de pisos e paredes. E agora, com a compra da Secrisa, em maio de 2019, também um Delta Plus aí de revestimentos cerâmicos e porcelanato. As vendas são domésticas e atingem exportação para 50 países. É a maior do hemisfério sul e líder no Brasil nos painéis de madeira industrializados e também nas louças e metais sanitários, então vale a pena ter isso na cabeça. E são 16 fábricas aqui no Brasil e 3 na Colômbia, só para a gente ter noção aí de quem é a empresa. É um caso bem interessante. Quando a gente olha a receita líquida, a gente vê que 19,13% é proveniente de mercado externo, então isso daí é algo que já alivia um pouco, porque basicamente ali 20% exposta a crescimento e evolução de mercado externo, então não é um grande valor. A gente vê também que quando a gente analisa a receita líquida como um todo, 61,3% vem de madeira, 33,7% vem da Deca, da divisão Deca, e 5% de revestimentos cerâmicos, tá? O EBITDA full, avaliado também através dessas 3 divisões, 65% de madeira, 29,8% da Deca e 5,1% de revestimento cerâmico. Então, assim, claramente madeira ali com uma maior percentual. Receita líquida, quando eu falo mercado externo, quanto de cada divisão vai para o mercado externo, 26,9% da madeira vai para o mercado externo, 6,62% da Deca e 8,22% de revestimentos cerâmicos. Então a gente vê que madeira ali tem uma posição mais externa ali, como é mais representativa, acaba justamente compondo aquele percentual da receita líquida que vai para o mercado externo. Setor está querendo começar a recuperação, tá? Está muito vinculado à construção, ainda sofrendo com a economia fraca, então uma redução aí, uma demanda que não anda. E o controle nas operações, custo, investimento e endividamento é justamente o que eu observaria numa empresa desse tipo, tá? A empresa em questão, a Duratex, está bem posicionada, fazendo dever de casa, faixa de alta renda que tende a ser mais resiliente durante período de patinada econômica e crise, e pouca exposição ao mercado externo, que eu acho super positivo. As operações são positivas versus o primeiro trimestre de 2019, mas são mais estáveis, beirando ali um delta negativo quando comparado com o segundo trimestre de 2018. Então a gente vê ali a receita líquida pro forma tendo um crescimento de 3,1% frente ao segundo trimestre de 2018, pouquinho ali, e de 9,2% frente ao primeiro trimestre de 2019, está atingindo ali 1,14 bilhões de reais. O EBITDA ajustado e recorrente, justamente para a gente pegar o que de fato é da operação, com uma queda de 3,1% frente ao segundo trimestre de 2018 e um aumento de 19% frente ao primeiro trimestre de 2019, atingindo 213 milhões. A margem EBITDA em 18,6% versus 19,8% no segundo trimestre de 2018 e 17,1% frente ao primeiro trimestre de 2019. Lucro líquido recorrente, novamente recorrente para pegar o que é da operação de fato, crescimento de 152,7% frente ao segundo trimestre de 2018, aí sim um aumento da lucratividade forte, e um crescimento de 260,7% versus o primeiro trimestre de 2019. A margem líquida atinge 6,1%, que é um número consideravelmente maior dos 2,5% do segundo trimestre de 2018 e 1,8% do primeiro trimestre de 2019. A operação ali claramente mostrando uma melhoria na lucratividade, tá? Quando a gente olha a alavancagem, ela tem ali uma certa estabilidade, rondando ali em torno dos 2,5 vezes, agora em 2,45 vezes, versus 2,38 vezes no primeiro trimestre de 2019 e 2,59 vezes no segundo trimestre de 2018. Não é um valor absurdamente grande, mas é algo que a gente tem que sempre estar de olho ali e observar. O caixa da empresa de 1,22 bilhões cobre quase na risca ali 2019 e 2018, quando a gente vê o cronograma de pagamento da dívida.
8% dessa dívida é em moeda estrangeira, mas está 100% redeada pela operação, então é ótimo, a empresa redeou ali toda a operação, ela não tem risco cambial nessa dívida, isso é ótimo. Fluxo de caixa operacional positivo e consistente, que é super ótimo para uma operação dessa, porque garante ali justamente a solvência da empresa. 60,13 milhões no segundo trimestre de 2019, esse fluxo de caixa operacional. E aí o bônus, porque eu me interessei pela operação, o nome do jogo aqui claramente é controle de custos, tá? Então a gente vê ali os principais custos quando a gente fala de custo de produção, custo do produto vendido, né? Seria basicamente ali mão de obra e materiais sortidos, né? Variados. Esses materiais, como são sortidos e variados, eles não têm ali concentração, isso é muito, muito positivo. Quando a gente olha mais a empresa e menos ali o custo do produto vendido, a gente vê, primeiramente, né, o custo do produto vendido caixa pro forma, consolidado ali, está controlado dentro do possível, então ele atinge 63,08% da receita líquida, porém ele estava já numa oscilação entre 59% e 62%, então meio que controlado ali. A despesa geral e administrativa, G&A, na mesma proporção de controle, né, atinge 4,1% da receita líquida, e estava oscilando entre 3,6% e 4,3%, então controlado de certa forma, e a despesa de venda tá também nesse mesmo movimento em 14,8% da receita líquida e estava ali rodando entre 14 e 15,1%. Então, all in all, ok. No geral, a gente vê que está ok. Vale ter a noção da segmentação das vendas, então eu vou botar justamente aqui o quadro, porque eu acho que é super interessante ver para onde é que está indo os produtos de cada uma daquelas áreas ali, até para a gente ter uma noção de como é que, o que vai fazer reagir ou não, o que afeta o preço da ação ou não, e também acompanhar a evolução dessa aquisição da Secrisa para ver aí sinergias que vão ser angariadas e como é que esse processo vai se desenvolver, tendo em vista que essa aquisição foi recente e deve melhorar ali justamente aquela área de revestimentos cerâmicos, que é a área mais fraca da empresa, então deve melhorar aí o posicionamento dela naquele setor. O preço tem um crescimento nos últimos 12 meses de 58,66%, tá? Não é um crescimento absurdo, mas é um crescimento forte, está ali na faixa dos R$13,08, R$13,08. E eu estou de fora por enquanto, tá? Minha posição por enquanto é ficar de fora e eu quero acompanhar a evolução do papel. Eu acho que tem potencial para longo prazo, mas não estou ainda claro ali de que nesse momento vou entrar, então também estou sem caixa no portfólio. Então por enquanto eu vou só observar o papel. Tá com dúvida? Instagram, eu estou sempre lá, @investircomsim, sempre respondo, sempre acompanho a galera. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.